Olá pessoal, até que enfim a gente chegou na última aula de hidrocarbonetos, tá certo? A gente hoje vai trabalhar os hidrocarbonetos cíclicos e os aromáticos, tá bem? Então fique ligado que os hidrocarbonetos cíclicos, principalmente os ciclos aromáticos, certo? Cai muito no Enem e nos outros vestibulares aí. Eu estou um pouco resfriado, acho que deu para perceber, né? Garganta inflamada, mas eu acho que vai dar para acompanhar a aula tranquilamente. A aula ficou um pouco longa, vai ficar um pouco longa, porque esse assunto é cheio de detalhes, principalmente aqui nos aromáticos, então fique bastante atento, fique bastante antenado na aula, não perca nenhum detalhe e vamos lá. Bem, começando com os ciclanos, você já viu falar que lá na casa de fulano, de ciclano, tem nada a ver disso, tá? Ciclano, como o nome já está dizendo, é um ciclo de alcanos, vamos dizer assim, de ligações simples, tá? Então, são os ciclanos, né? São hidrocarbonetos de cadeia fechada, vai se iniciar no carbono e se fechar no mesmo carbono na cadeia principal, certo? Só tem ligações simples entre esses carbonos. Como assim fechado? Aqui, ó. Tá vendo? Inicia e se fecha no mesmo carbono na cadeia principal. Esse aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5, beleza? Então, veja que fecha aqui o ciclo. E como é que ficaria a nomenclatura, professor? A nomenclatura segue as mesmas regras dos alcanos de cadeia aberta, tá? Só que você vai colocar antes do prefixo lá da quantidade de carbonos a palavra ciclo. Por exemplo, nesse composto nosso aqui, ó, que tem 3 carbonos, número de carbonos 3, então é prop, ligações simples, então an, final aqui dos hidrocarbonetos, sufixo é o, então fica propano. Só que aqui no início você tem que colocar ciclo, então fica ciclo propano, concorda? Seguindo a lógica, certo? Aqui, ó, 4 carbonos, ciclo butano, com 5 carbonos, ciclo pentano. Tranquilo? Vamos pegar um exemplo um pouco mais difícil, tá? Tá aqui embaixo. E você vê que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, então ele já vai ser pente, não é isso? Mas antes você tem que botar ciclo. Ciclo pentano. Mas, professor, aqui não tem ramificação. Beleza, ramificação a gente tem que dizer antes, não é isso? Então, aqui eu tenho um metil e aqui eu tenho um isopropil. A gente aqui conhece como isopropil, tá, pessoal? Mas como ele está ligado no carbono secundário, a nível da IUPAC internacional é chamado de propil 2-io. É um radical, propil 2-io. Radical na io no final, como ele está ligado no carbono 2 aqui, tá? Desse radical ele fica 2-io. Então eu vou levar em consideração para fazer o nome, tá? Para escrever o nome dessa molécula, o metil começa com M e o propil, no caso o isopropil, propil P, que vai servir aqui para a ordem alfabética. Então eu tenho que seguir a ordem alfabética para poder enumerar meu ciclo. Então aqui ó, vai ser o meu carbono 1. M vem primeiro do que P, não é isso? Então aqui vai ser, vou começar a numeração daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então no carbono 1 eu vou ter o metil, certo? No carbono 3 eu vou ter o isopropil. E aí, minha nomenclatura vai ficar assim, ó. 1, metil, como eu já tinha falado. 3, isopropil, beleza? Ciclo, que eu tenho que colocar aqui um ciclo. Pentano. Como eu já tinha falado aqui, ó. Aqui no Brasil a gente acostumou a chamar esse radical aqui de isopropil, certo? De isopropil. Mas o nome dele mesmo é propil, prop, na verdade, 2, tá no carbono 2, io. Por isso que eu tenho que levar em consideração quando eu for enumerar a cadeia, né, a cadeia cíclica, cadeia P e M. Tem que fazer isso em ordem alfabética, tá? Alguns livros trazem a questão de ordem, no caso, mais simples, mas isso é complicado, mais simples. Então, a IUPAC recomenda fazer por ordem alfabética a contagem dos carbonos, beleza? Então, pessoal, a gente falando dos ciclanos, a gente agora falando dos ciclenos. O que são os ciclenos? O próprio nome já está dizendo, ciclo, né? Aqui na frente de cadeia cíclica, em tem uma ligação dupla, como vocês estão acostumados lá no alceno, e O no final, que é hidrocarbonetos, certo? Como aqui a definição diz, que são hidrocarbonetos de cadeia fechada, que tem uma ligação dupla em sua estrutura, beleza? Tá aqui um exemplo. Nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então é bute, certo? Só que como é ciclo, eu tenho que colocar ciclo no início, então ciclo bute em da dupla e O de hidrocarbonetos, beleza? É simples demais. Então se eu tiver 5, professor, como é que eu ia ficar? Ciclo é pente, não é isso? Só que eu tenho uma dupla, então eno. Então penteno, só que é um ciclo, eu tenho que botar ciclo no início, então ciclo penteno. Aproveitando
É fácil assim, tá pessoal? Aproveitando, vamos falar um pouquinho daquele que tem duas duplas ligações. Você lembra que os alcenos tinham uma dupla e os alcadienos aqui tinham duas duplas? Aqui também, ó, fica ciclodienos, certo? Aproveitando nessa parte aqui você vê uma, duas duplas e aí você tem a necessidade de enumerar sim. Por quê? Que essa dupla pode estar em lugares diferentes. Então, eu vou ter a mesma lógica. Já que é um ciclo, uma estrutura cíclica, eu vou colocar o nome ciclo na frente. Hexa, número de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tá? Vamos enumerar aqui juntos para poder a gente não ter complicação. Começando daqui, ó, 1, lógico, começando para dar o menor número possível a dupla ligação. Não é isso, pessoal? A gente aprendeu isso nas outras nomenclaturas. Enquanto isso aqui, ó, 6 carbonos do hexa. No carbono 1 eu tenho uma dupla ligação e no carbono 3 inicia outra dupla ligação. Por isso que é 1, 3, di de duas ligações duplas, de en, e O no final de hidrocarbonetos, beleza? Aproveitando, se tem, professor, vamos ver a lógica, se tem alcanos, alcenos, alcadienos, e eu vi que tem ciclanos, ciclenos, ciclodienos, então deve ter ciclinos, tem, mas eles são instáveis, eles se quebram facilmente, essa molécula, tá certo? Então, você vê aqui uma molécula que eu trouxe, o ciclooctino, octino, tem 8, né? 8 carbonos, você pode ver que tem 8 carbonos na estrutura toda dela aí, certo? Mas são estruturas muito instáveis, muito difíceis de ser encontrada e ser sintetizada. Assim que ela é sintetizada, ela reage muito fácil com outros componentes, beleza? Então a gente não vai trabalhar com ciclinos, só vai trabalhar até ciclodienos muito pouco, mas ciclanos e ciclenos vai trabalhar um pouquinho mais. Mas a gente vai estudar agora o mais importante dos compostos aromáticos cíclicos, que são os compostos aromáticos, tá certo? Esses compostos aromáticos, pessoal, são compostos que têm uma ressonância. Eu vou explicar o que é ressonância. Eles seguem uma regra chamada regra de Huckel. Todos que conseguem obedecer essa regra de Huckel é um aromático, mas a gente não vai se deter a isso, beleza? Porque alguns livros trazem essa definição errada, por isso que eu trouxe essa definição aí. A gente vai se deter a esse aqui, ó, benzeno. A gente vai estudar dos aromáticos, a gente vai estudar o mais importante dele, o mais abundante, que é o benzeno, beleza? Vamos lá. Como é o benzeno? O benzeno é uma cadeia cíclica, como você já sabe, só que ele tem 3 duplas nessa estrutura cíclica. E essa estrutura, essa dupla está em ressonância. Como é ressonância? Ah, professor, está ficando difícil. Não é nada, vamos lá. Preste atenção aí. Aqui, ó, essa dupla, tá? Ela vai vir para cá. Quando essa vir para cá, essa outra simultaneamente, né, sincronizada esse movimento vai vir para cá e essa outra vai vir para cá. E vai se virar nessa estrutura aqui, ó. Certo? Quando eu virar essa estrutura, ela vai virar outra de novo. Fica alternando, né? Esse aqui vai vir para cá, essa aqui vai vir para cá, tá? E essa aqui vai vir para cá. Beleza? E fica fazendo isso. Essa alternância aí, a gente chama de ressonância e é simbolizado por essa seta indo e voltando, a seta de ponta dupla, tá certo? Se liga aí, isso é ressonância. Bem, pessoal, essa forma de representar aqui é uma das formas, mas a mais comum é essa aqui, ó, certo? Como a dupla está em ressonância, eu vou mostrar um vídeo a vocês, ainda aqui nesse slide, tá? Na edição eu boto ele aqui, que ele faz o movimento da ligação entre os carbonos, tá? E depois a ressonância das duplas, e aí você vai entender por que se coloca esse ciclo aqui, beleza? Mas tanto faz você representar dessa maneira aqui com a bola no meio desse ciclo, tá? Desse anel benzênico, tá? Esse aqui é o chamado anel benzênico, ou simplesmente o benzeno, pode ser assim, assim ou assim, é a mesma estrutura, tranquilo? Então vamos dar sequência aí. Então vamos falar das regras de nomenclatura para os aromáticos, tá certo? Nesse caso a gente vai se deter a benzeno, como eu já disse, e a nomenclatura para o benzeno justamente traz o nome benzeno no final. Ficou fácil, tá? Ficou fácil. Aí o PAC, como ele é tão abundante, aí o PAC decidiu usar o próprio nome benzeno para fazer essa nomenclatura. Por exemplo, aqui está o anel benzeno, certo? Só que eu tenho uma ramificação metil. Aí o nome vai ser metilbenzeno. Por que tem tolueno aqui embaixo? Porque essa estrutura também é muito conhecida como tolueno. Às vezes quando se fala, tolueno, são tolueno, você sabe que é um metilbenzeno, certo? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para ver como é que é tão conhecido. Mas vamos dar sequência aqui, vamos lá.
Aqui está o anel benzênico, você já sabe que termina com benzeno no final. As ramificações aqui você tem que se ligar que tem que ser em ordem alfabética a contagem do carbono, beleza? Então aqui ó, vai ser, eu vou começar a contagem daqui, porque aqui tem dois carbonos, é etil, tá? Então vai ser um etil, um carbono 2 e 3 vai ter 2, 3 dimetil, certo? Benzeno, tranquilo? Se você não visualizou, vai demorar um pouquinho, mas eu faço. Aqui ó, começa daqui em ordem alfabética, 1, 2, 3, beleza? Tranquilo? E o exemplo que eu trouxe em relação ao tolueno. Você já deve ter visto muito aí em desenhos animados esse trinitrotolueno, chamado TNT. Em desenho animado utiliza muito bebida energética, né? É uma reação que libera muita energia, tá certo? É uma reação que libera muita energia, tá? E aí tem esse sentido em bebidas energéticas. É utilizado como explosivo esse TNT chamado de trinitrotolueno, por isso a sigla TNT. Muitos desenhos animados, Minecraft, eles utilizam isso, o pica-pau, o TNT como explosivos. Aí aperta lá a bomba, tá lá escrito TNT por causa disso, por causa dessa molécula aqui, ó, certo? Trinitrotolueno. Tolueno porque ela tem aqui, ó, o tolueno na sua estrutura, tá vendo? O aromático aqui com o metil, ramificação, beleza? E 3 grupos nitro, por isso trinitrotolueno. Pronto. A regra é essa, pessoal, de nomenclatura, certo? Então, existem outras particularidades, como por exemplo, nesse caso, ortometa e para, que cai muito, tá certo? Ortometa e para. Isso acontece quando se usa dois substituintes no anel. Por exemplo, se você tem um anel aromático, tem dois substituintes, você vai ver um radical aqui substituinte, por exemplo, o R. Se o outro tiver aqui, logo depois dele vai ser orto. Se tiver aqui, dois carbonos depois vai ser meta. Se tiver no carbono 4, né, vai ser para. Ortometa e para. Tem gente que bota para decorar olho, mão e pé. Olho, mão e pé. Né? Orto, meta e para. Tranquilo? Como é isso, professor? Vamos lá, um exemplo. Por exemplo, aqui tem um substituinte e logo depois tem ele aqui, ó. Certo? Colado. Veja aqui, ó, que no exemplo. Se ele está aqui nesse R e tem outro logo aqui, então ele vai ser orto. Certo? Então o nome desse camarada poderia ser 1, 2, 1,2 dimetilbenzeno ou simplesmente orto, você bota só o orto dimetilbenzeno, às vezes fica mais fácil. Então quer dizer que se tiver pular um carbono, né, nesse caso aqui eu pulei esse carbono 2 e vai estar no carbono 3 aqui, certo? Aí vai ser, pode ser 1,3 dimetilbenzeno ou simplesmente M dimetilbenzeno, que é M de meta, tá? Pode ser M dimetilbenzeno. E logicamente, se estiver nessa posição aí, vai poder ser 1,4 dimetilbenzeno ou P dimetilbenzeno. Tranquilo? Isso aqui é para você não estranhar, tá? Você pode encontrar dessas duas maneiras. Então, se for O dimetil, quer dizer que tem duas ligações juntas lá, duas ramificações juntas. Se for M, tá pula um carbono a distância de um radical a outro. E se for 3, vai estar um carbono 1 e um carbono 4. Beleza? É simples demais, galera. É só questão de costume, de treino, tá? De leitura dessas questões. Então vamos lá. O anel benzênico pode aparecer também como ramificações em uma cadeia. De vez de ser ele próprio ser a cadeia, ele pode vir como ramificações. E aí ele assume alguns nomes. Tá aí, ó. Se ele aparecer assim, desse jeito ligado a uma cadeia aberta grande, e tiver ele lá, ó, ele vai ser fenil. Se tiver desse jeito, benzil, ortoluil. Não se preocupe, quando tem umas ramificações diferentes, ele vai ter que trazer essa nomenclatura desse radical. Por exemplo, aqui, o fenil ele não vai trazer, é muito comum esse fenil e o benzil. Mas os outros geralmente trazem na questão o nome desse radical. Professor, está ficando complicado. Calma, você vai ver aí no exemplo. Olha aí, ó. Tá vendo aqui o anel aromático? Ele está como ramificação. Se você ver, aí tem uma dupla, aqui uma dupla. A ligação principal vai ter que conter a dupla e você vai ter que dar o menor número possível à dupla, né? Isso se lembra lá nos alcenos? Então você vai começar a numerar daqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Tem ramificação aqui, um metil. Tem outro metil aqui no carbono 2. E tem outra ramificação aqui, ó, diferente, que agora você já conhece, que é o anel aromático, que só tem ele aqui, então ele é o fenil aqui, ó. Ele é o fenil.
Ah, professor, que beleza. Então vai ser 4-fenil, seguindo a ordem alfabética. Se lembra? F vem antes do M de metil. Então 4, carbono 4 eu tenho um fenil. Deixa eu trocar aqui rapidinho, inteiro. Carbono 4 eu tenho um fenil, tá aqui ele. E no carbono 2 e 4, no carbono 2 e 4 eu tenho dimetil, eu tenho 2 dimetil. Logicamente, X, eu estou considerando a cadeia principal essa aberta, então não coloco ciclo, tranquilo? Eu já coloquei que eu tinha um ciclo aqui com fenil, então X de 6 carbonos, 2, no carbono 2 eu vou ter a dupla ligação, eno de alcênios. Tá vendo como hoje você já começa a juntar todas as teorias e não fica um bicho de sete cabeças quando você começa a treinar e juntar na lógica, certo? Isso aí, pessoal, a gente vai avançando e vai colocando lógica em cima de lógica. Se você se embananar, tá? Se você deixar passar alguns detalhes, aí chega lá, você se embananar mesmo. Eu não, como que eu vou fazer? Você vai ter que voltar e assistir as aulas todinha de novo, tranquilo? E aí perde mais tempo. Então, não vamos deixar para lá, vamos estudar agora, tá certo? Vamos dar sequência aí, ó. Você pode encontrar também moléculas com os anéis aromáticos juntos, a gente chama de condensados, tá certo? Esses anéis são condensados. Um exemplo muito simples é o naftaleno, o antraceno, certo? Tem moléculas muito grandes com essas estruturas aí ligadas a esses anéis condensados, tá bem? Isso é só para você não ficar estranhando aí se apareceu alguma molécula em alguma questão da vida e você não souber fazer. Tá aí, não se desespere, segue a mesma lógica, certo? E você consegue fazer. Dando sequência, e a gente já, para finalizar, vamos fazer uns exercícios para ajudar a fixar, tá certo? Vamos fixar isso aí, galera. Ó, nesse caso aí, como é que ficaria o nome desse composto? Vamos fazer? Vamos fazer junto. Começou a enumerar da onde, galera? Ordem alfabética, tá? Ordem alfabética. Você liga aí, ordem alfabética. Alguns livros trazem, que é pelo mais simples, tá? Você vai ter essa diferença, mas ordem alfabética. Então, aqui eu tenho um radical etil. Radical etil, certo? Então, vou começar dele. 1, 2, eu vou ir no sentido para dar menor número ao outro radical lá, que está lá em cima, que é o metil. Beleza? Então, se eu fosse por aqui, o metil vai ficar com um número bem mais alto. Se eu for por aqui, ele vai ficar com o número 3. E aí vai ficar 1 etil, benzeno. Não, não é o benzeno. Precisou colocar carbono, mais nada. Só botar benzeno. Beleza, galera? Muito difícil. Quem está estudando até agora, isso vai tirar de letra. Vai tirar de letra. Benzeno no final, fácil demais. Ah, professor, complique não. Que molécula é essa que se eu botar aí, professor? Que bagulho louco é esse, professor? Calma, gente, calma. Calma aí, vamos enumerar devagarinho isso aí, beleza? Vamos ver que aqui eu tenho um etil, tenho um metil aqui e tenho um isopropil, beleza? Aqui começa com E, aqui começa com M e aqui começa com P. Tá? É isopropil, mas eu falei lá na frente, você lembra? Que é propil 2-il, então é com P. Então eu vou começar em seguindo a ordem alfabética essa numeração aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Então no carbono 1, eu vou ter um etil. Tá lá o etil. No carbono 3 aqui, ó, se liga, no carbono 3 eu vou ter um metil. Não se esquece do número. Carbono 3 eu vou ter um metil. Certo? A aula tá ficando um pouquinho longa, mas é muito importante a gente seguir aos pouquinhos, pessoal. Sei que fica longa, mas tem que ter os detalhes, né? Esse aqui de baixo é o isopropil, tá certo? Ele tá no carbono 5 e vai ser o meu isopropil. Tranquilo? E no final, né? Benzeno. Tem o que errar não. No final, benzeno. Então, 1 etil, 3 metil, 5 isopropil, benzeno. Então, galera, vocês já viram uma molécula maior, certo? Com anel aromático, com as ramificações. Veja, há um mês atrás, se você está estudando, há um mês atrás você não entenderia isso aqui não. Mas você vem estudando, isso aqui fica simples, tá? É a nossa quinta aula, só são 5 aulas. Se você souber fazer isso, você já está no nível muito bom,
certo? Então, se você não sabe, galera, se você não sabe, por favor, volta lá nas aulas e vai estudando as aulas, está lá no Cigar todas as aulas. Eu sei que fica maçante, porque cada aula é de 15 a 20 minutos. Então, pessoal, sinto muito, fazer o quê? Tá certo? Mas é isso aí. Então, pessoal, para a gente finalizar esses exercícios, eu trouxe aqui esse exemplo que é uma particularidade, tá certo? É um detalhe muito importante, que a gente já está acostumado a enumerar a partir da ordem alfabética, né? Mas nesse caso aqui a gente não pode fazer isso, porque aqui, ó, nesse mesmo carbono, vai ter dois radicais metil, e aqui vai ter um etil. Então ficaria com a numeração bem maior se a gente for seguir a ordem alfabética, beleza? Se liga primeiramente que aqui não é uma ramificação, não é um anel aromático, tá? Ele é um ciclano, só tem ligações simples, um ciclo. São 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Então você já sabe que é o ciclo pentano, para fazer a nomenclatura. Vamos fazer pela forma que a gente está aprendendo, já vem aprendendo, né? Numerando a partir da ordem alfabética, para vocês constatarem a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Se eu for escrever a partir dessa numeração, vai ficar o quê? 1 etil, 3 de metil, tá? No caso aqui não é benzeno, para não colocar benzeno, né? Às vezes a gente fez tanto de benzeno e às vezes coloca ali e erra. Então se é um ciclo, tem que colocar ciclo, eu falei já, pentano, 5 carbonos. Fácil. Se liga na numeração que aqui tem 1 na frente do etil e 3 de metil. Deixa eu apagar essa numeração que a gente fez, da forma que a gente está acostumado. Agora, levando em consideração que se eu tenho que colocar sempre a numeração que fique menor a numeração para os radicais, eu vou ter que fazer dessa maneira aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E aí a nomenclatura ficaria. Eu tenho que escrever primeiramente a partir da ordem alfabética, né? Então ficaria 3 etil, 1, ó, no carbono 1 lá, tem 2 metil, então dimetil, ciclopentano. Beleza? Perceba que se você for contar a numeração aqui, 1 mais 3, 4, mais 3, 7. A numeração daqui de cima deu 7, tudinho. A soma. Se você somar aqui 3 do etil, mais 1 aqui, 4, mais 1, 5. E aqui embaixo a soma deu 5. Então essa aqui é a soma dos números, a numeração do menor. Então essa é a forma correta, certo? Se liga nessa particularidade aí. A gente tem que se ligar que quando tiver aqui a ramificação no mesmo carbono, a numeração tem que começar por ele, beleza? Independente da ordem alfabética. Cada molécula você tem que observar e sempre preferir o menor numeração possível, beleza, galera? Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido a aula, certo? Eu sei que ficou muito longa, mas aí vocês podem dar uma pausa, né? E ver aos poucos. Pode acelerar o vídeo também pelo YouTube, já que está no YouTube, tá bem? E fazer da maneira possível que dê para acompanhar. Agora não deixe de acompanhar. Eu preparei essa aula cheia de detalhes que você não vai encontrar aí à toa no YouTube, não. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês estudem e que a gente na aula síncrona a gente tire essas dúvidas, tá bom? Então, fiquem na paz e até a próxima aula.